Principais notícias da hora. Notícia número 1. Putin ignora a Índia e por que ele está pulando a cúpula do G20. A próxima cúpula do G20 em Nova Delhi não contará com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, já que ele informou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante uma ligação telefônica na segunda-feira. Em vez disso, a Rússia será representada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Além de discutir as relações bilaterais, os líderes também abordaram a expansão planejada do Grupo BRICS e a próxima cúpula do G20. Na semana passada, tanto Modi quanto Putin participaram da cúpula do BRICS na África do Sul, com Putin participando virtualmente devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, TPI, por supostos crimes de guerra na Ucrânia. Apesar da negação do Kremlin dessas acusações, a ausência de Putin na reunião do G20 na Índia foi confirmada. Em resposta ao anúncio de Putin, Modi expressou compreensão e gratidão pelo apoio consistente da Rússia às iniciativas da Índia durante sua presidência do G20, de acordo com um comunicado do governo indiano. Essa troca diplomática destaca os esforços de ambos os países em fortalecer seus laços, especialmente diante das sanções ocidentais impostas à Rússia após sua invasão da Ucrânia em 2022. A Índia, um importante consumidor de petróleo russo, tornou-se um parceiro econômico importante para a Rússia. A ligação entre os dois líderes também abordou os desenvolvimentos positivos em sua cooperação comercial e econômica, enfatizando a natureza progressista de sua parceria estratégica. Além disso, tanto a Rússia quanto a Índia embarcaram em missões lunares neste mês. No entanto, enquanto a sonda indiana pousou com sucesso na Lua, a nave russa infelizmente sofreu um acidente. A decisão de Putin de pular a cúpula do G20 levanta várias questões. Em primeiro lugar, o mandado de prisão do TPI e a subsequente negação das acusações destacam as tensões internacionais em curso enfrentadas pela Rússia. A ausência de seu presidente em uma importante cúpula global fala muito sobre os desafios diplomáticos enfrentados pela nação. Além disso, esse acontecimento, sem dúvida, impactou a dinâmica da própria cúpula do G20. Como um dos principais atores da política e economia global, a presença da Rússia é aguardada com grande expectativa durante esses encontros. Especialistas e observadores estarão acompanhando de perto como a representação de Lavrov moldará as discussões e resultados da cúpula. Agora, é hora dos telespectadores darem suas opiniões. O que vocês acham da ausência de Putin na cúpula do G20? Vocês acreditam que o mandado de prisão do TPI é um motivo válido para sua não participação, ou acham que pode haver outros fatores em jogo? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Notícia número 2. Moeda russa desaba e queima, um golpe importante na imagem de Putin. A recente queda do rublo russo causou um golpe significativo na credibilidade do presidente Vladimir Putin. O valor da moeda despencou devido às sanções ocidentais e ao ônus do aumento dos gastos militares. Este artigo examina as implicações da queda do rublo, refletindo sobre as políticas econômicas passadas de Putin, fazendo comparações com crises financeiras anteriores e explorando as possíveis consequências para o futuro da Rússia. A ênfase de Putin na austeridade fiscal e monetária desde que assumiu o poder em 2000 tem ajudado a Rússia a manter superávites orçamentários estáveis e reduzir sua dívida pública. No entanto, o crescimento econômico estagnou nos últimos anos, especialmente após a invasão da Ucrânia em 2014, que resultou em sanções financeiras ocidentais e em uma forte desvalorização do rublo. Apesar de ter se recuperado rapidamente em 2022, em grande parte devido aos preços crescentes do petróleo e do gás, 2023 traz sanções energéticas mais severas que ameaçam diminuir as receitas de exportação da Rússia. Tradicionalmente, a Rússia possui um grande superávit em conta corrente impulsionado por extensas exportações. No entanto, o país também testemunha uma saída significativa de capital, especialmente entre os russos ricos que preferem manter seus ativos no exterior. No ano passado, tanto o superávit em conta corrente quanto a saída de capital atingiram níveis sem precedentes, acentuando os desafios enfrentados pela economia russa. Além disso, a decisão de Putin de aumentar substancialmente os gastos militares, projetados para dobrar de 6% para 12% do PIB, agrava essas pressões financeiras.
A busca por financiamento externo tem se tornado cada vez mais difícil para a Rússia devido às sanções ocidentais, limitando sua capacidade de tomar empréstimos. Metade das reservas de moeda da Rússia estão bloqueadas no Ocidente, enquanto uma parte significativa das reservas restantes está atrelada ao renminbi chinês. Com acesso restrito a fundos, Putin enfrenta a difícil escolha de arriscar uma crise financeira ao seguir sua agenda de rearmamento ou reduzir os gastos militares para estabilizar o rublo. O Banco Central Russo tem respondido à crise em curso aumentando as taxas de juros e intervindo no mercado cambial. No entanto, essas medidas podem não ser suficientes para resolver as questões subjacentes. A trajetória futura do rublo permanece incerta e uma deterioração adicional pode ter graves consequências socioeconômicas, algo que Putin busca evitar. Uma crise econômica desse tipo pode potencialmente levar a distúrbios públicos e minar o controle de Putin sobre o poder. Em conclusão, a crise da moeda russa representa um desafio substancial para a credibilidade de Putin tanto interna quanto internacionalmente. O impacto das sanções ocidentais, combinado com o aumento dos gastos militares, tem pressionado a economia russa e levado à desvalorização do rublo. As escolhas que Putin faz ao lidar com essa crise terão implicações de longo alcance para sua liderança e para o futuro político e econômico da Rússia. Quais são suas opiniões sobre a crise da moeda russa e suas possíveis consequências para a liderança de Putin? Você acredita que reduzir os gastos militares é a abordagem correta, ou a Rússia deveria continuar sua agenda de rearmamento apesar dos desafios financeiros? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Notícia número 3: de enorme participação da China no programa de drones da Rússia, fornecendo 70% dos componentes. A China emergiu como um importante jogador no mercado global de drones, fornecendo à Rússia uma parcela substancial de componentes de drones. Relatórios recentes indicam que até 70% desses componentes têm origem na China, sendo que aproximadamente 67% deles são fornecidos diretamente por fabricantes chineses. Adicionalmente, cerca de 17% desses componentes passam por Hong Kong, evidenciando ainda mais a dominância da China nesse setor. Comparativamente, outros países como Turquia e Emirados Árabes Unidos contribuem apenas com 5% e 2%, respectivamente, para o suprimento de componentes de drones da Rússia. No entanto, vale ressaltar que uma pequena porção de componentes também vem de países como Japão, República da Coreia, Suíça e outros. Essa colaboração internacional sugere que a tecnologia de drones é profundamente interconectada além das fronteiras. Para regular e monitorar efetivamente a cadeia de suprimentos de componentes de drones, especialistas argumentam pela necessidade de harmonizar as listas de sanções impostas pelos países parceiros. Ao unificar as listas de bens de uso duplo com base nos códigos de classificação do sistema harmonizado, a supervisão regulatória pode ser aprimorada. Além disso, expandir as categorias de bens sujeitos a sanções com base nesses códigos poderia permitir medidas restritivas mais eficazes. Um dos desafios inerentes em abordar essa questão reside na disponibilidade de componentes de drones por meio de plataformas públicas de negociação. Essas plataformas muitas vezes carecem de regulamentação rigorosa, tornando difícil a aplicação do cumprimento adequado das sanções existentes. Para enfrentar esse obstáculo, é crucial que as empresas estabeleçam diretrizes mais claras que garantam a estrita adesão aos requisitos legais. Além disso, há um forte apelo por uma cooperação reforçada entre fabricantes de drones e autoridades reguladoras. O fortalecimento dessa parceria pode melhorar o cumprimento das sanções e facilitar a implementação de medidas restritivas mais eficazes. Esforços colaborativos como esses são vitais para evitar o uso indevido de componentes de drones e promover práticas responsáveis na indústria. Agora, vamos focar nas amplas implicações da dominância da China no fornecimento de componentes de drones para a Rússia. Essa situação levanta preocupações sobre potenciais riscos de segurança e dinâmicas geopolíticas. Como a China detém uma influência significativa sobre essas tecnologias críticas, poderia potencialmente explorar essa posição para promover seus próprios interesses estratégicos. As implicações estratégicas dessa dominância precisam ser minuciosamente analisadas e compreendidas para moldar melhor as políticas internacionais. Além disso, essa situação destaca a interdependência e a complexidade global da indústria de drones.
Países que dependem fortemente da China para componentes de drones enfrentam vulnerabilidades inerentes, pois interrupções ou tensões geopolíticas podem afetar seu acesso a esses componentes cruciais. A diversificação da cadeia de suprimentos se torna crucial para garantir a resiliência e estabilidade das operações com drones nessas regiões. Ao aprofundarmos esse tema, é essencial considerar diferentes perspectivas. O que você pensa sobre a dominância da China no fornecimento de componentes de drones para a Rússia? Você acredita que isso cria potenciais riscos de segurança? Como os países devem lidar com os desafios apresentados pela dominância da China na indústria de drones? Convidamos você a compartilhar suas opiniões e participar de uma discussão significativa na seção de comentários abaixo.